Fala, meus queridos, professor Matheus aqui mais uma vez para falar com vocês sobre história, tá? Na aula de hoje, nós iremos continuar com as civilizações do Oriente. E hoje nós falaremos especificamente dos chineses, o povo chinês, tá bom? Uma das maiores civilizações antigas que não temos muito contato, né? Quer dizer, a gente não tem muita presença da cultura oriental na nossa história, mas são povos ali que se desenvolveram e criaram grandes civilizações também dentro da antiguidade, tá certo? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre civilização chinesa. Pessoal, vamos começar pelo básico, né? A localização. A China, senhores, é um dos maiores países do mundo hoje e um dos maiores que em número de habitantes, tá? Ela fica basicamente no continente asiático, tá bom? E a civilização chinesa vai se desenvolver também entre rios, lembra? Eles precisam fazer agricultura, então a maioria dessas civilizações vão se desenvolver entre rios. E nós veremos lá o rio, desculpa a pronúncia do meu chinês, tá? Huanghe, conhecido como Rio Amarelo, o rio Yangtze, que é o rio azul, e o Sikiang, que é o rio vermelho. E no meio desses três rios vão se desenvolver ali a civilização chinesa, tá certo? Pessoal, para a gente começar a falar sobre a história da China, a gente tem que entender que a história da China é dividida em dinastias, tá? Nós estudamos lá as várias dinastias que depois vão compor todo o grande império chinês, tá bom? Então nós vamos estudar cada uma dessas dinastias e as principais características dela. Só lembrando aqui, galera, que dinastia nada mais é que a linha de sucessão, a família do mesmo rei que fica no governo naquele período. Isso seria uma dinastia. Começamos aqui a falar das dinastias, então, que vão governar a China. A primeira grande dinastia vai ser a dinastia Xia, tá? Essa dinastia, pouco a gente tem, os historiadores não têm muita fonte histórica sobre ela. Muita coisa ali fica nebuloso, fica perdido no tempo e se mistura com lendas chinesas também. Mas o que a gente sabia é que essa dinastia já tinha um conhecimento ali sobre criação de animais, sobre pecuária, tanto é que eles vão ter o costume de utilização de cavalos, tá? E também a produção, a fabricação de bebidas, como por exemplo o vinho, tá? Então, o nosso conhecimento sobre essa dinastia é bem pouco e fica bem nebuloso, tá? A segunda dinastia que vem depois é a dinastia Shang, que vai comandar a China, tá? Eles vão se organizar de um jeito um pouco diferente. O reino vai ter o poder total. Na verdade, eles vão dividir em cidades-estados, tá? Então serão várias cidades-estados divididas pelo entorno da China. A gente já falou aqui um pouquinho sobre cidade-estado quando a gente falou de Egito, né? Mas só lembrando aqui, cidade-estado é quando são cidades autônomas. Cada um ali tem a sua autonomia, cada um consegue se comandar, cada cidade tem seu chefe, o seu líder, então, tá? Eles viviam ali de agricultura, obviamente, né? Produziam ali na margem dos rios, da caça de animais também e também da pecuária, criação de alguns animais. E nós vamos ver então mais para frente a terceira dinastia, a dinastia Zhou. Essa dinastia, senhores, o que acontece? O governante dessa dinastia, ele vai apoiar os nobres, tá? Aquelas pessoas influentes, aquelas pessoas fortes. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir terras para esses nobres. Assim, os nobres que governavam as cidades, os nobres que governavam cada uma desses territórios, eles vão começar a apoiar o imperador. O imperador, para se manter no poder, ele precisava fazer essa aliança, essa amizade, ter amizade com esses nobres. Então, o que ele vai fazer? Ele entrega a terra para os nobres e os nobres apoiam ele no governo, tá? Essa dinastia, então, ela vai basicamente de favorecer e ajudar os nobres, que vão agora ter terras. Esses nobres vão dividir o território chinês em 7 grandes principados, ou grandes territórios, beleza? Cada um desses territórios era controlado por um nobre. Qual é o problema? Esses nobres vão entrar em briga entre eles. E no final nós vamos ver que esses nobres brigando um com o outro vai acabar enfraquecendo a dinastia Zhou, enfraquecendo todas as cidades da China, deixando as cidades muito fáceis e vulneráveis para alguém ir dominar. E aí nós falamos da grande dinastia Qin e o rei Qin Shi Huangdi, tá? Qin Shi Huangdi, ele é um rei da dinastia Qin, ele vai dominar essas cidades e vai proclamar o império chinês, ele vai se proclamar imperador da China. Então, antigamente, tinha várias cidades que eram dominadas pelos seus nobres. Agora não. Agora o rei Qin Shi Huangdi, ele vai conseguir dominar todas as cidades chinesas, tá? E vai transformar tudo no império. Agora acabou, ele vai reduzir o poder dos nobres e todo mundo vai ser obrigado a obedecer
ele como rei, tá? Então ele vai se proclamar, autoproclamar imperador da China, agora eu sou imperador da China, vai reduzir o poder dos nobres para obrigar todo mundo a respeitar ele, e aqueles que não respeitam o imperador vão ser obrigados a respeitar por forma de violência, tá? Sim, esse imperador é muito violento. Tá? Mas ele vai ser lembrado também pelas construções de as grandes obras públicas, pontes, palácios, estradas. Entre elas, nós vamos ver a Muralha da China, que está na imagem, acho que aqui em cima. Tá? A Muralha da China vai ser construída nessa época, basicamente para proteger os chineses dos invasores do norte, invasores que queriam dominar o território chinês. Então eles fazem uma gigantesca muralha cortando ali todo o Império Chinês para se proteger. Bom, depois da morte do rei, nós vamos ver que essa dinastia não vai continuar por muito tempo e nós vamos ver a última dinastia, a dinastia Han. A dinastia Han vai acabar dominando a China, conquistando a China, né? E nós vamos ver que dentro da dinastia Han, as coisas mais importantes que a gente tem que falar é o seguinte: primeiro, eles vão valorizar muito a arte, a cultura, os imperadores, eles vão dar dinheiro para os artistas, eles vão pedir para que façam quadros, que façam obras de arte e eles vão escolher uma doutrina oficial. Não é religião, mas sim uma doutrina. Existia na época um pensamento chamado Confúcio, né? Ou Kung Fu Tzu no chinês. E, basicamente, o imperador da dinastia Han ele vai ser muito adepto ao pensamento desse filósofo, o que nós chamamos de confucionismo. Então, ele vai obrigar que todo mundo que more na China, todo mundo que viva no Império Chinês, obedeça e siga a regra, o confucionismo. Professor, o que é confucionismo? Senhores, confucionismo vem de um filósofo chinês que nasceu no ano de 551 a.C. Kung Fu Tzu, ou Confúcio para nós, ele vai ser um filósofo que vai escrever todo um pensamento muito complexo, que fala sobre várias coisas da sociedade, fala sobre governo, economia, família, e esse pensamento não é religião. Inclusive, o próprio Confúcio ele fala que não existem deuses, tá bom? O que existe são seres humanos, o que existe são a natureza. E seres humanos e a natureza devem viver em forma de harmoniosa, deve ter uma harmonia. Então ele fala, não tem deuses, então não precisa ter templo, você não precisa construir templos. Na verdade, o pensamento confucionista, ele prega essa harmonia entre família, natureza, governantes, todo mundo seguindo o governo, todo mundo obedecendo o pai. Esse é o pensamento confucionismo. Os grandes características aí que regem o pensamento confucionismo é a sinceridade. Tá? Seja sincero sempre, moderação, tá? Não exagere muito, não coma muito, não beba muito, tá? Você tem que ser moderado em tudo que você faz, beleza? Até nas coisas boas e nas coisas ruins. Você não pode viver só trabalhando, como você também só não pode viver só se divertindo. Você tem que ter moderação, porque se você só se divertir, aquela diversão vai perder o valor para você. Então você tem que trabalhar para você saber o que é trabalhar, você tem que fazer as coisas que você não gosta, para depois você entender por que aquela coisa é tão gostosa para você. Nós temos também a questão da justiça e da fidelidade. Esse pensamento vai ser adotado pelo imperador e vai ser espalhado por toda a China. O pensamento de Confúcio, tá? Vamos falar um pouquinho sobre quem eram os chineses, tá? A sociedade chinesa. A civilização, basicamente, ela vai dividir pessoas que são considerados civilizados na China, que basicamente são aqueles que falam chinês, vivem no império, seguem as leis, seguem os costumes, e aqueles que são considerados bárbaros, que são pessoas que são povos que são nômades, que não têm lugar fixo, que não moram no império e que falam uma outra língua que não é o chinês. A China, ela tem várias línguas, tá? Hoje, na China, por exemplo, se você for lá, vai ter mais de 30 variações da língua. O oficial é o chinês, existe o chinês e o mandarim também, mas existem várias outras línguas. E todo mundo nessa época do Império Chinês que não falava chinês, eles consideravam bárbaros, pessoas que não eram legais, tá bom? Não eram civilizadas. Sobre a economia, a base não foge muito do que nós já falamos nas outras aulas. A base da economia chinesa é a agricultura. Eles vão ter uma agricultura forte, tá? A sociedade vai girar em torno da agricultura e nós também teremos lá a pecuária também que vai ser feito, beleza? Eles tinham rituais, tá? Rituais em datas dos anos ali para marcar quando é a época do plantio, quando é a época da colheita. Então eles tinham rituais para simbolizar e para que eles soubessem quando é cada uma das épocas.
Tá? As técnicas, elas não eram escritas, apesar de quase toda a população chinesa saber ler e escrever. Já vamos falar sobre isso. Mas elas eram passadas de pai para filho, elas eram passadas de geração para geração. As técnicas de agricultura. E o alimento mais produzido na China, obviamente, é o arroz, tá? Eles comiam muito arroz. Em épocas de boas colheitas, eles faziam gigantescas festas, festivais, para celebrar a boa colheita. Passando aqui, a sociedade era dividida em classes, em castas, tá? Então cada uma dessa classe tinha a sua função e cada uma delas tinha ali o seu poder, uma em cima da outra, eram classes hierarquizadas. No primeiro ponto, os letrados, os estudiosos, pessoas que estudavam, que sabiam ler, sabiam escrever, estudavam coisas, tá? Por que elas eram a primeira classe mais importante? Porque era elas que com o estudo organizariam as outras, a sociedade. Então, eles estavam lá no topo da sociedade. Embaixo tinha um camponês. Sim, o camponês aqui, ele é muito venerado, ele é muito importante para a sociedade. Por quê? Porque ele vai produzir o alimento que todo mundo vai comer. Embaixo do camponês vai ter o artesão, né? O artesão que faz as ferramentas também é muito importante. E no último ponto, os comerciantes. Não, os comerciantes não são tão importantes aqui dentro da civilização chinesa. Eles não são dados para ele o valor. Por quê? Porque basicamente o comerciante ele simplesmente vai vender uma coisa que alguém fez, tá? Então ele não é tão importante quanto um camponês que produz, quanto o artesão que também produz. O comerciante ele só vende, ele ganha dinheiro vendendo as coisas, tá? Quem está no comando dessa sociedade inteira, obviamente o imperador e também os nobres. Eles estão lá em cima, lá no topo, comandando tudo, beleza? Pessoal, a educação. Por incrível que pareça, tá? Muita gente desconhece isso, mas a China, ela levava muito a sério a educação. A China antiga, ela levava muito, muito, muito a sério. Tanto é que ela valorizava tanto que dentro da China os imperadores vão fazer um monte de escolas públicas e também vão criar centros de educação especializados, parecido com universidades. Tudo isso era o rei que criava e o rei que mandava as pessoas estudar, tá certo? Então eu não preciso nem dizer que a maioria da população chinesa sabia ler, sabia escrever, conhecia bastante, estudava bastante. Então, educação era feito para todos e eles entregavam essa educação ali. Eles achavam muito importante. Se você era rico e não queria que seu filho fosse estudar junto com os demais, você contratava um tutor, que era como se fosse um professor que ia te ensinar tudo isso, só que em casa, beleza? Só que nós temos que falar um ponto importante. A China, ela era altamente patriarcal, ela é altamente machista, então as mulheres, por muito tempo, não vão poder estudar dentro da China antiga. Elas não frequentam escolas, né? A gente vai ver que até a dinastia Han, ninguém ia para escola. As mulheres não iam para escolas, eram proibidas. O trabalho da mulher, como era uma sociedade muito machista e patriarcal, ela tinha que respeitar os pais e respeitar os maridos, tá? Ela sempre tem que respeitar a figura masculina, beleza? Senhores, nós vamos ver ali também a questão do exército. Muito importante. A China ela vai conseguir se expandir, dominar outros povos. E muito graças ao exército especializado dela, que contava com alguns metais, sim, armas feitas de metais. E outra coisa, carros de guerra, carros de boi que eram feitos para guerra, para conseguir lutar e massacrar. Tirando que uma das tropas mais importantes do Império Chinês são as cavalarias, homens montados em cavalos especializados na luta em cavalo. Tirando isso, nós vamos ver que a China ela vai misturar muito aquela questão da vida, da civilização, da vida em sociedade, com a guerra. Então nós vamos ver lá surgindo as famosas artes marciais, tá? As artes marciais que são, claro, feitas para lutar, para defesa pessoal, mas também vão ser utilizadas pelos chineses como filosofia de vida, uma forma de você harmonizar o corpo, a mente e a natureza, tá? Então os movimentos, os passos ali de artes marciais chinesas são basicamente para você conseguir fazer uma harmonia do seu corpo com a natureza. E assim vai nascer, por exemplo, uma das artes marciais mais praticadas na China, o Tai Chi Chuan, que apesar de ser uma arte marcial, apesar de ter movimentos de defesa pessoal, também prega pela harmonia entre corpo, mente, o equilíbrio entre o corpo, a mente e a natureza, tá certo? Você dominando o seu corpo. Fantástico, pessoal? É isso. Abraço. Beijos.